Boa tarde, pessoal. Olha a Tria chegando com um programa fabuloso para você, mulher que está na fase dos 40 para mais. Esse programa hoje vai arrasar, você não pode perder. E eu estou aqui hoje com o Luan, que vai tirar as curiosidades do nosso masculino, e com a doutora Lisiane Spolavori. A doutora Lisiane, ela é uma médica ginecologista e ela tem se especializado na ginecologia regenerativa e longevidade. Então, nós vamos tirar hoje todas as curiosidades sobre essa fase. Quais são as crenças limitantes que aparecem, as dúvidas, os medos e também as coisas boas, é claro. Então, seja muito bem-vinda, Lisiane. Muito obrigada, boa tarde a todos e agradeço imensamente o convite. Vamos lá. Que fase, hein? Que momento de vida marcante esse, Lisi. Verdade. Verdade. Sabe a impressão que eu tenho de ser um divisor de águas na vida da mulher? Conta para mim, assim, dentro da sua percepção, que trabalha com isso diariamente, quais são, assim, os principais pontos de transformação durante esse período? Olha, o que a gente observa muito é que em torno dessa fase, muitas coisas já aconteceram na vida da mulher. Geralmente, né, então algumas já formaram famílias, já têm os seus filhos, né? E estão numa fase de transformação. O corpo já não é mais o mesmo. As ambições, as primeiras, né, já se formaram, já têm as suas carreiras, né? E algumas coisas começam realmente a mudar nesse período. Parece uma coisa muito profunda, porque a gente atinge, por volta dos 40, a meia-idade, né? A metade da vida, como se fosse, né? E isso me parece que a gente se dá conta que a gente chegou na metade do nosso livro. E faz com que a gente volte para essa primeira escrita, analisando por que eu vivi. E a grande maioria das vezes a gente se dá conta de que eu vivi muito mais pelos outros do que por mim. E nessa virada e essa consciência de finitude faz com que eu olhe para outra metade do meu livro de uma forma diferente. Talvez querendo ser algo diferente do que eu fui até hoje. Então, uma mudança muito forte em termos de valores, me parece, de propósito de vida, de valores, de coisas que eu quero viver a partir de agora. No consultório eu percebo que algumas pessoas se entram num processo mais entristecido por essa fase, por remeter à velhice e morte também. E outras descobrem um potencial interno de cuidar de si e acham o botão do foda-se e agora, então, já que eu tenho só mais isso para viver, me dá licença que eu vou viver a minha vida a partir daquilo que é importante para mim. Isso aparece para ti também? Aparece muito, porque eu acho que quando a gente se dispõe, né, lá desde o período, né, da adulto jovem, a gente faz algumas programações, né? Tu sabe qual é a profissão, a grande maioria que tu vai seguir, né? Tu quer, de repente, criar família, tu quer ter filhos, tudo a gente já foi evoluindo. E muitas vezes a vida vai também nos mostrando caminhos, né? Que não eram os programados, mas que eles vão surgindo. E acho que isso que eu admiro muito na capacidade das mulheres é de estarem sempre se reinventando. E, ao mesmo tempo, quando tu já vai concluindo algumas etapas, quando chega nessa fase, né, o tal do botão do foda-se, que eu adoro, que eu adorei quando eu liguei ele, a gente consegue se dar conta do que está faltando, o que a gente deixou para trás. Muitas vezes a gente vai, ao longo desse caminho, se misturando com os maridos, com os filhos, com o trabalho, e a gente vai perdendo um pouco da nossa essência.
Às vezes acontece isso. E eu noto muito isso em consultório. E isso é bom, é ótimo, porque dá tempo, a gente tem muita coisa para fazer, né? Hoje em dia, as mulheres de 40, 50, elas não são mais as que eram antigamente. Hoje em dia, a gente tem o mundo pela frente, né? Então, aí dá tempo de tu te dar conta o que a Lisiane gostaria de fazer, e aí tu consegue ir atrás disso, né? Eu acho que isso é a grande sacada da vida, né? Pode ser visto como um recomeço. Com certeza. Sempre é tempo para recomeçar. Sempre. Sempre. Eu sou uma pessoa muito positiva nesse ponto. Estou sempre me reinventando. Vou com a necessidade das minhas pacientes de atendê-las o melhor possível. As coisas vão mudando e a gente está sempre atrás, se reinventando, fazendo novos cursos, dando novos enfoques na carreira, como eu estou fazendo. Então, isso faz parte. E, Lise, você deve ter algumas mulheres que você acompanhou mais na juventude, por exemplo, a partir dos seus 20, 25 anos, e que estão chegando nessa fase. Tem casos assim, Tem, não muitos. E você percebe uma diferença das mulheres que já tinham uma autoestima, vamos pensar assim, mais elevada nesse processo até chegar aos 40, nesse ciclo anterior, e como o definitivo para como ela vai passar depois dos 40. O que faz, na sua percepção, a diferença daquela mulher que vai chegar nos 40 e vai querer recomeçar uma nova história ainda mais maravilhosa, ou daquela mulher que começa a entrar num processo de frustração grande em função da imagem, das alterações hormonais, de um declínio, vamos pensar, em relação à linha do tempo? Isso eu acho que desde sempre influi muito na vida das mulheres e em geral, né, das pessoas, porque são fases de transição, né, que a gente chama de fases da vida. E de acordo com como está o nosso emocional e como aquela pessoa se posiciona, ela vai enfrentar com mais dificuldades ou com menos dificuldades, né? E isso vem desde o início, né? Nós mulheres, desde a adolescência, um marco quando começam a menstruar, quando começa depois a sexualidade, depois quando a gente casa, vai ter os filhos, né? A gente observa muito isso no consultório, como vai ser o pré-natal, como vai ser aquele parto, como vai ser a chegada daquela criança. Isso tudo tem a ver com coisas emocionais que a gente traz de interiores, né? Então, com certeza, se tu tem uma paciente que é mais saudável emocionalmente, ela vai enfrentar essas crises da vida que todos nós temos, todos os dias, de uma maneira muito mais tranquila. Vai ter as suas dificuldades, mas vai conseguir enxergar a luz no fundo do túnel e passar por isso, né? Porque isso a gente tem todos os dias, né? Não adianta. Agora, se tu tem pessoas mais sensíveis, que já veem muitas vezes com coisas incrustadas e que não foram vistas, não foram diagnosticadas, quando tu tem uma passagem dessas importante, às vezes é aí que vai aparecer um início de uma depressãozinha, um início de algumas manias, de alguns outros diagnósticos que a gente tem por aí, né? Então, eu acho que é frente à crise que a gente é testado emocionalmente. Isso acontece direto, né? Então, com certeza, o que a gente traz de bagagem, o que a gente traz de, principalmente, bagagem emocional, que já vem de casa, já vem lá, né, da tua criação, tudo, isso vai te mostrar quem tu vai ser frente às dificuldades e o que a gente vai fazer com os problemas, né? Como que a gente vai enfrentar eles, né? Pessoal, escutando vocês, assim, eu percebo que vocês dizem que essa fase da vida é um momento de recomeço, né? E como todo recomeço é difícil, né? Não só para as mulheres nessa fase, mas como tudo na vida. O que os homens em si, assim, filhos ou maridos, podem fazer para auxiliar vocês a passar por esse processo? Que pode ser sofrido ou não, como tu comentou, porque tem gente que vê isso como uma oportunidade de recomeço e pode ter gente que vê isso como um fim de um ciclo e não vê a luz no fim do túnel, né? O que a gente poderia fazer para ajudar? Boa pergunta. Boa pergunta. Também achei. Olha, esse processo, ele é muito interno de cada um, porque
que mesmo que a gente compartilhe os ciclos de vida, a forma como cada um lida com essas passagens é muito particular. Como a Lise falou, a partir da sua história de vida, dos seus traumas, das suas dores, da sua estrutura psíquica. Todo o processo de desenvolvimento, ele é um processo solitário, nesse sentido. Agora, tu ter uma rede de apoio que te compreende nesse processo de transformação, assim como a gente, enquanto mãe, precisa compreender vocês na adolescência por todo um extravaso emocional, hormonal, a gente também precisa que nesse momento vocês possam compreender essa passagem de oscilações que vão acontecer nesse período, essa mudança inclusive de valores, que antes talvez os filhos fossem tudo para aquela mulher que precisava manter a questão de sobrevivência, né, de vocês, enfim, e agora, dá licença, eu preciso cuidar um pouco mais de mim. Então, que isso seja compreendido, que isso seja respeitado, talvez a gente precise um pouco mais de momentos de calmaria, de introspecção. Eu acho que seria uma rede de apoio, de compreensão e cooperação dentro das necessidades de cada mulher. Concordo plenamente. Eu acho que essa, como tu chamou, rede de apoio, que seria, né, o apoio da família principalmente, né, e depois no trabalho, nas suas relações, isso é muito importante. E na grande maioria das vezes, essas mulheres... Claro que agora tem mulheres que estão tendo filhos cada vez mais tarde, mas a grande maioria das vezes essas mulheres estão com filhos na adolescência, né? E a gente sabe que isso demanda bem mais da gente como mãe, né? Como pais, em geral, e deles também. E ter essa troca, né? Eu acho que esse afeto, essa compreensão, isso é muito importante. Eu noto isso em casa e eu trago muitas coisas, né, da minha casa e conto para as pacientes. Eu acho que essa troca é interessante, e de casos de outras coisas outros casos que a gente acompanha, porque existe uma diferença muito grande, né? Sim. Mas a gente tem que saber, a mãe, em caso que nós estamos falando das mulheres, a mãe se aproximar do adolescente e o adolescente também se aproximar, porque às vezes isso separa. Tem adolescentes que não querem mais conviver com os adultos, com pais, com mães. A gente vê muito isso, né? E isso não é bom. Então, por mim, eu sempre procuro me aproximar ao máximo dos meus filhos, ser o mais próxima possível no período que eu estou em casa, porque eu sempre fui uma mulher que trabalhei muito. Há anos atrás eu fazia muito plantão, então eles já vieram acostumados com isso, de não ter aquela mãe que está em casa todo dia com eles e dando atenção e cuidando, ver se fez tema, se fez isso. Mas no momento que eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é largar minha bolsa e ir direto ver onde eles estão. Né? E aí conversar, perguntar como é que foi, que estão precisando ajuda na escola. Eu estou com os 2 adolescentes, um de 13 para 14 e outro de 16. Se precisam de alguma coisa, se precisam ajuda com os temas. Quando eles querem passear os programas deles, eu procuro ir e gosto que eles ainda querem fazer muitas coisas comigo, né? Então, eu acho que essa rede de apoio é fundamental. E nós, como mulheres, a gente começa a ter um pouco de insegurança mesmo, né? Porque são muitas mudanças, né? Tu te olha no espelho e tu vê que tu não é mais aquela menina. Porque a gente vem vindo, aí deu 20, deu 30, mas tá mais ou menos tudo a mesma coisa, né? E aí quando entra para os 40 anos é que realmente, então que muda, né? Então começam a ter algumas inseguranças. Será que eu tenho condições de fazer tudo que eu fazia antes? Será que isso pega bem para mim ou não? Né? Será que uma mulher de 40 ou de 50 pode fazer determinadas coisas ou não? E, gente, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, desde que respeitando os limites, por que a gente não pode? A gente pode tudo. Eu tenho exemplos de pacientes com mais de 60, 70 anos que, por acasos do destino, ou ficaram viúvas ou se separaram e estão reconstruindo a vida delas. Estão namorando, estão se relacionando, estão viajando com as amigas que estão passeando e estão cheias de vida.
né? Então, eu acho assim que toda essa transformação, quanto mais apoio a gente tiver e entender isso que está acontecendo com a gente, e entender isso como uma coisa natural. O envelhecimento é uma coisa natural e graças a Deus, porque a outra opção é 1000 vezes pior, é não chegar. Isso. Né? Então, eu acho que é muito importante essa inter-relação familiar, né? E observar essa sabedoria que a gente vai adquirindo nessa fase, onde a gente vive com muito mais prazer, intensidade, felicidade. A gente muda a percepção em relação à realidade. E essa sabedoria vem com a idade. Então, é a parte boa que a gente traz nesse ciclo. Isso mesmo. Eu queria complementar a pergunta. O que a gente tem... quando a gente está nessa fase, a gente tem muita alteração hormonal, né? Que a gente não falou nisso antes. Então, às vezes, tem mulheres que têm picos mesmo de estresse, de ansiedade. A gente, muito mais próximo da menopausa, irritabilidades, né? Então, é importante também os filhos, o marido, saberem que é um período meio nebuloso ali, né? E que a gente tem que ter um pouco mais de paciência com essa paciente, né? Com essa mulher. O que acontece em termos hormonais? Existe uma flutuação muito grande. A maioria das mulheres, elas não entram na menopausa de uma hora para outra, de forma abrupta. A não ser que tu faça uma cirurgia, que tu tenha, né, que retirar ovários, ou que tu tenha que fazer um tratamento quimioterápico por um câncer de mama, alguma coisa que tu vá bloquear a parte hormonal. Ela vai decaindo aos poucos, né? E é isso que a gente chama do período ali de climatério, né? Que é o período que se estende desde o início da pré-menopausa até a pós-menopausa. Então, os hormônios, eles vão declinando. Então, a gente pode ter várias picos, né, durante o mês, não só aquele pico da ovulação que tinha antes. Então, isso traz muitas mudanças emocionais e principalmente ansiedade, às vezes choro fácil, irritabilidade, né? Isso muitas vezes pode ser até um sintoma de início de menopausa, às vezes acompanhada com alguma irregularidade menstrual, que as pacientes ainda estão menstruando, mas já não é aquela menstruação tão regular, e a gente começa às vezes a se dar conta que pode ser também pela parte da flutuação emocional. E o que mais acontece com esse corpo? Olha, a gente, pelo metabolismo ficar mais lento nessa fase, então a mulher tem que cuidar muito mais porque pode aumentar peso, né? Então, o metabolismo desacelera? Desacelera bastante. Então, aquela alimentação que essa mulher sempre teve até então, ela vai começar a ter que mudar. Porque senão ela vai acumular gordura. E principalmente nós mulheres, a gente acumula gordura no abdômen, né? Bumbum, braços. Então, a alimentação tem que diminuir bastante em gordura. A gente tem que, em açúcares, glúten, a gente tem que privar sempre por legumes, saladas, grãos, né? E proteínas e mais para e gastar, né? E atividade física. Falando um pouquinho de longevidade, né? A gente sabe que os 3 principais pilares que a gente tem é uma boa noite de sono, uma boa qualidade de sono, a alimentação e a atividade física. Então, isso eu bato bastante na tecla lá no consultório, porque a gente pega muitas mulheres, e não só mulheres, muita parte da população dormindo mal, comendo mal e não fazendo atividade física. Né? Então, isso aí é muito impactante na qualidade de vida que nós vamos ter daqui a uns anos. Porque talvez até os 40 a gente não notasse tanto. Tu fazer ou não isso não teria tanta... Não é tão visível a interferência. E a partir de agora já fica bem mais perceptível. Né? Isso mesmo, fica bem mais perceptível. E a gente aumenta a chance de eventos cardiovasculares negativos. A gente aumenta a chance de surgimento de diabetes, de pressão alta, com a falta de atividade física e não se cuidando da alimentação. Né? Então, são coisas que a gente, neste período 40+, eu acho que é um período muito importante, porque a gente ainda tem tempo de fazer mudanças pontuais e que, na grande maioria das vezes, são simples, entre aspas, e que vão determinar a nossa condição da nossa velhice lá na frente.
nem tão lá na frente assim, porque se eu tô falando dos 40, eu já vou ter uma interferência nos 50. Já. Tudo que tu fizeres agora, vamos supor, 40 anos, que tu começares a fazer em questão de longevidade, tu vais começar a colher os frutos dentro de 8 a 10 anos. Sério? Sério. Eu não saio colhendo, tipo, no mês Sério. seguinte? Não, já vão ter vantagens, com certeza vão ter vantagens, mas eu digo em torno de que tu consiga mudar a tua evolução em ritmo de doenças, né? Por que a gente pega, claro que tem muito da genética, mas por que a gente pega pacientes lá com 60, 70 anos, não tomando quase nada de medicamento, super ativos, com uma ótima qualidade de vida, e ao mesmo tempo tu pega pacientes que já estão acumulando doenças? Né? É bem importante você que está nos escutando ficar em alerta disso. Olha quanto tempo antes de plantio precisa ser feito para essa colheita em termos de saúde. Porque geralmente a gente busca isso quando já está na dor. Exatamente. Todo esse processo, ele vai ser positivo se houver muita consciência, né, Lise? Porque Sim. eu tenho que ter um motivo, um porquê muito grande para mim fazer toda essa transformação que precisa ser feita na minha vida. Uma mudança de alimentação, de cuidados físicos, de sono, de ritmo, de propósito, de valores. Tudo isso vai exigir muita consciência. Senão a gente fica naquilo de eu sei tudo o que precisa ser feito, mas não faço. Tu não precisaria dizer para as mulheres que elas precisam fazer exercício físico. Mas elas isso... sabem. Elas Sim. sabem. Agora, o porquê não fazem, aí você tem que colocar ela numa condição, olha, se tu não fizer, aí vai pela dor o movimento, né? Sempre pela dor. Onde poderia ser feito pela consciência do que eu quero para mim. Como eu quero minha imagem, meu corpo, minha energia, minha vitalidade, tudo que eu quero viver ainda, como eu quero viver. Eu quero estar bem para realizar ainda meus próximos sonhos. É muito de consciência, né? Não é falta de informação. Não. E casualmente, os 3 pontos principais são pontos que são bem palpáveis. Não, sim. Fáceis da gente conseguir fazer, né? Eu tenho uma dúvida, gente, que eu percebo muitas vezes que nem vocês estavam comentando numa idade que chega aqui onde os filhos, tipo, meio que não precisam mais da mãe, né, e dos pais, e eles às vezes saem de casa ou às vezes se viram por conta, e como ali, sei lá, 18 anos a vida daquela mãe foi em função do filho, né, parece que elas perdem o propósito e o sentido, né. O que diferencia aquela pessoa que quando o filho sai de casa, ela fala, agora eu vou pra cima, vou viajar que eu não viajei, e aquela pessoa que fica meio, não que ela fica chata, mas ela fica sempre tentando buscar os filhos de volta e não libera o filho. Porque a gente vê bastante isso, de gente de 30 anos ainda que a mãe cuida, né? E o que é a diferença do pensamento e de hábitos e outra coisa? O que um parceiro, por exemplo, um marido, pode fazer para puxar essa mulher para cima de novo e eles dois aproveitar como uma dupla, em vez de aproveitar junto com os filhos, e os dois em novas aventuras, ou até mesmo levar os filhos, mas não como obrigação, levar como amigos? Ótimo. Olha, aí tem vários pontos para a gente analisar, tá? Eu volto a dizer que tem muito a ver com a condição prévia emocional que essa mulher chega nessa fase, tá? E uma coisa importante também que acontece muito é o declínio hormonal, né? Então, eu acho que a gente pensar em olhar para essa fase, repor os hormônios, claro, não são todas as mulheres que podem, mas as que podem, porque muda muito, não só na sexualidade, que a gente sabe que muda, mas muda em ânimo, muda em produção, né? A mulher com falta hormonal, ela tem cansaço extremo, ela tem dificuldades de memória. A gente tem receptores do estrogênio, que é o nosso principal hormônio, por todo o corpo, né? Então, fazer essa busca desse conhecimento, de repor o que tá faltando em termos hormonais, em termos de vitaminas, isso já é meio caminho andado, né? Porque realmente a mulher precisa ter um cuidado bem maior nessa fase.
E o que faz ela puxar mais ou menos? Eu acho que, além disso tudo, é a ajuda do marido, com certeza, e da qualidade de relacionamento que esses familiares já têm. Porque muitas vezes o que acontece? Os filhos saem, mas o relacionamento homem e mulher daquele casal tá ótimo. E eles são parceiros, eles são companheiros, eles vão continuar, né, com as coisas deles e vivendo e passeando e tudo bem. Só que muitas vezes, quando sobra o homem e a mulher dentro de casa, muitas vezes eles não se reconhecem mais como casal e como parceiros. E aí a coisa vai ter dificuldades. Porque o filho ocupou esse lugar. Exatamente. Por quê? Porque isso eu falo muito com as minhas pacientes. Muitas mulheres, a partir do momento que se tornam mães, se esquecem que são mulheres, que têm marido. Não é um posicionamento né, machista, longe de mim, mas esquecem como mulher. Então, se anulam como mulheres e ficam mães. Né? E aí, depois, o que essa mulher vai fazer? Ela vai tentar sempre buscar aquele filho para a volta. E não só nessa questão do marido, mas ela se abandona muitas vezes profissionalmente. Com certeza. Ela Cuidados para pessoais. de estudar, ela para de crescer, aquele corpo já não é a prioridade dela. Aí, indiretamente, existe uma cobrança dessa mãe por esses filhos, se voltarem para ela, como vão pagar essa dívida agora, que eu abri mão de mim por vocês. Sim, terrível. E eu fico num vazio. E o que eu vou fazer da minha vida agora sem eles? Eu perco a razão. Então, tem todo um resgate de carreira, de sonho, de relacionamento. Porque, como você disse, é bem isso que acontece. O casal não se reconhece mais. Foi se distanciando, esse casamento foi se dissociando tanto. Porque os filhos ocuparam esse lugar, que cada um foi viver a sua vida e estava se perdendo e ninguém percebeu. A hora que sobra só os dois em casa, que começa o problema da gente ter que conviver embaixo do mesmo teto e voltar a namorar, que é o que deveria acontecer com a saída dos filhos, né? Isso aí. Eu percebo, assim, algumas famílias que eu tenho mais contato, que os pais estão juntos por causa dos filhos. E esse é o tipo de... Porque os pais, assim, eles não são um casal. É o pai e a mãe. E eu acho que, tipo, o costume, a sociedade inteira impõe esse papel da mãe, que antes dela ser mulher, ela é mãe. E eu acho que elas sofrem a influência, né? Mas é uma visão também de todo mundo mudar, não também só da mulher, que a mulher, antes de ser mãe, é mulher, né? E por que eu tava vendo um livro outro dia das cartas de Cristo, que ele diz que a falta desse reconhecimento da mulher, não só como mãe e uma fonte de gerar bebês, mas sim como mulher, esse reconhecimento não exigiria tanto esforço da mulher para ser independente. Tipo, que hoje em dia tem essa cobrança, a mulher tem que ser independente, só que para ela é uma coisa mais, tipo, ela faz meio não por obrigação, mas mais por causa da sociedade, enfim. Só que se o homem olha para a mulher como mulher, ela já iria mudar as coisas dela também. Então é uma responsabilidade muito grande para essa mãe que agora ela perde os filhos e ela nunca foi tratada como mulher, sempre como mãe, né? Com certeza. Tem casos que agora veio na cabeça, tu falando, de maridos que chamam a esposa de mãe. Isso já me aconteceu várias vezes no consultório. Sim, e vice-versa. Então, e eu acho isso terrível, né? Eu tenho que me segurar para não, né? Porque ela não é mãe. Ela é a tua mulher, ela é a tua esposa. Depois, ela é mãe. Isso aí. E bem comum os filhos também pararem no meio da cama, né? No casal, no meio do casal, na cama, Isso é por muito. muitos anos, né? Isso mesmo. Algum lugar ele está ocupando ali nessa relação. Sem contar o sofrimento da criança, que acaba ficando num compromisso de manter o casal junto. E a gente, às vezes, não tem muita consciência disso quando faz isso. Verdade. Falando um pouquinho sobre relacionamento, Lise, esse impacto desse reencontro também vai mexer com questões de sexualidade.
Porque Sim, muito. talvez, enquanto esses filhos estivessem ali nessa cama, eu conseguia dar uma enrolada, né? Mas agora ter que voltar para esse lugar. E como é que fica a vontade? Existe uma interferência nessa fase em relação à vontade, ao desejo? Existe bem grande uma interferência em todos os desejos que a gente fala, né? Então, o desejo do trabalho, o desejo do dia a dia, né? Da tua vontade de fazer as tuas coisas, e também na sexualidade ocorre uma queda hormonal importante, né? E a mulher também produz testosterona. Ela tem níveis baixos, bem mais baixos do que o homem, mas ela tem uma queda de estrogênio, progesterona, testosterona, e isso tudo interfere muito na libido e nos prazeres em geral, e também no relacionamento. Então, isso é uma queixa que a gente pega muito no consultório. Doutora, eu não tenho mais vontade. Não tenho. E isso tem que ser bem tratado, e a gente tem que ajudar essas mulheres nessa fase, porque muitas vezes os homens, a primeira coisa que eles pensam, ela não gosta mais de mim. Ou tem alguma coisa, porque não estão entendendo o que está acontecendo, né? Então, é uma coisa que atrapalha bastante. Mas a gente fazendo um acompanhamento, vendo, não necessariamente, né? Só com hormônios a gente resolve, mas eles melhoram muito, né? E uso de suplementações também, porque são importantes. Hoje em dia, a nossa alimentação está muito ruim, né? Qualidade, comendo muitas comidas prontas, industrializadas, porque todo mundo corre, todo mundo tem o seu trabalho, a gente não tem mais aquele tempo para cozinhar em casa como tinha, então tudo isso vai interferindo. Então, fazer uma boa reposição hormonal, fazer uma boa suplementação, bater de novo na atividade física, isso aí tudo traz de volta essa mulher com que ela realmente renasça. Até porque, te ouvindo, eu fiquei pensando o seguinte, Lise, eu posso não ter mais aquele tesão da adolescência, mas se eu tenho uma boa intimidade com o meu marido, com o meu companheiro, que existe um afeto, a gente pode fazer esse sexo mais amoroso, mais carinhoso, mais afetuoso. Com certeza. Né? Ter uma intimidade talvez diferente do que se tinha, talvez essa mulher precise um pouquinho mais ela fica mais sensível talvez nessa fase, um pouco mais frágil, mais carente, talvez ela precise um pouco mais de carinho nessa relação sexual, de atenção, de romantismo, talvez ela consiga trazer ela de volta de uma forma diferente, né? Pela intimidade, pelo que significa a sexualidade em termos de troca de afeto, de cheiro, de troca de toque, que está muito acima da relação sexual em si só, né? Com certeza. O que a gente sabe que a qualidade, né, da relação é muito, nesta fase, muito melhor do que a quantidade. Né? E uma coisa que eu sempre tento explicar no consultório também, que a gente tem que lembrar, é que as necessidades, né, de sexo das pessoas são diferentes. Dos parceiros são diferentes. Então, eu acho que a grande sacada, o grande segredo é tu achar o meio termo. Né? Então, daqui a pouco tu tem uma parceira ou um parceiro que tem uma sexualidade mais ativa, e tu tem um outro parceiro que não. Mas tu tem que achar um equilíbrio, né? E é importante, acho importante a mulher também pensar nisso, pensar em sexo, porque muitas vezes a gente sabe, tem várias pesquisas, vários trabalhos científicos, o homem pensa muito mais em sexualidade, em sexo ao longo do dia do que a mulher. Né? A sexualidade da mulher, ela está muito mais envolvida em como ela está naquele momento, né? Alterações no trabalho, preocupação com um filho, com uma filha, com um pai ou a mãe que estão doente, ou alguma coisa que ela não está conseguindo desenvolver com a sua carreira, isso tudo atrapalha a sexualidade da mulher. É como se ela precisasse da questão emocional estar envolvida também na sexualidade, e o homem ele consegue fazer somente a parte física? Não é bem assim.
tá? Porque existem homens que não funcionam só dessa forma e também existem mulheres que não precisam de tudo isso. Sim. Mas a grande maioria é isso. A maioria dos homens, eles podem estar com o maior problema que tenha, mas eles não esquecem da sexualidade. E a mulher já não é bem assim. Como mais necessidade física. Exatamente. E a mulher, quando ela busca o sexo, a grande maioria tende a buscar essa intimidade para além do ato, né? Isso. Isso mesmo. Sabe que agora a gente tem visto, assim, né, o surgimento dessa nova mulher que arremanga as mangas, que vai atrás das suas coisas, né, dos seus propósitos, que estão rompendo paradigmas, né? A gente vê uma nova mulher atrás disso, né? E eu tenho já sentido isso que me fez também procurar outros enfoques dentro da ginecologia, porque a mulher de hoje em dia, ela tá mais aberta para isso, a grande maioria. Ela quer ter uma sexualidade melhor, ela quer se cuidar, ela quer Ela tá mais exigente. produzir, tá exigente, com certeza, e tá se dando conta do que ela tem que ter esse autocuidado também. Então, as mulheres estão procurando muito por isso, hoje em dia. E que bom, né? Você vê isso em todas as idades ou nessa fase? Olha, eu vejo bastante nessa fase, mas a gente tem isso nas outras idades também. Porque eu vejo hoje as mulheres acima de Sim. 40 buscando muito mais recurso de autocuidado. Sim, com certeza. Não, com certeza. Até porque, muitas vezes, onde a gente começa a ter um pouco mais de tempo, né, para se cuidar, que nem a gente falou antes, né? Quando tu tem os filhos pequenos, aquelas coisas, tu nem sabe que horas que tu faz as refeições, Sim. às vezes é tarde da noite, tu nem banho tomou, então tem toda aquela questão, né? Então, agora, nesse momento, a mulher se volta mais para ela mesma, tem essa introspecção que tu falou, e que é importante. Importantíssimo. A gente ter esse espaço, né? E graças a Deus, hoje em dia, eu vejo nas minhas consultas de consultório que as mulheres não se satisfazem mais com chegar na minha frente, fazer a revisão, prevenção do câncer de colo de útero, prevenção do câncer de mama, tá tudo bem, doutora? Tchau, então tá, muito obrigada. Não. Essa consulta, hoje em dia, quase já não existe. As mulheres, elas buscam por mais informações, elas querem estar melhor, elas querem se cuidar mais, elas buscam muito mais do que uma simples coleta de um pré-câncer e a realização de uma mamografia. O que está movimentando ali? Quais são as buscas que estão aparecendo de diferente? O que eu noto muito é de autocuidado mesmo. E essa parte estética? Uhum. Quais são as preocupações que vêm mais forte para você em relação a essa idade, nessa mudança da imagem corporal? Eu acho que principalmente o controle do peso vem muito, porque é onde a gente começa a ter, né, essa mudança metabólica que eu te falei antes, né, do aumento de peso. E também na parte, eu nem diria tanto estética, tá? Porque às vezes o pessoal confunde muito a ginecologia regenerativa com estética, mas ela é também muito funcional. Porque o que começa a acontecer? Começa pela queda dos hormônios, começa a ter uma flacidez em todo o corpo, alteração de pele, unhas, cabelo, e também a gente tem essas alterações na parte íntima, né? Então, a gente tem uma diminuição ali da lubrificação vaginal, tem uma flacidez vaginal, então na hora da relação incomoda, pode dar dor, né? Porque está faltando aquela lubrificação toda que as glândulas fazem antes, então isso a gente tem como resolver, né? Com tratamentos. Então entrou a ginecologia estética e funcional muito mais funcional, eu diria, do que estética. Porque no momento que a mulher estiver bem, estiver com uma boa lubrificação, estiver se sentindo bem, não vai ter dor para ter a relação, vai estar com seus hormônios tranquilas, ela vai ter a vida dela sexual como ela tinha antes. Faz um resgate. Faz, com certeza. Com certeza. E às vezes por tudo que a gente falou, da intimidade com o parceiro,
né, do casamento, que seja, da união, como for, o sexo se torna cada vez melhor. Vê que isso é possível. Como? Com certeza, é muito possível. É muito possível. É que, assim, realmente essas mudanças interferem muito na vida da mulher. Muito. E aí vem uma outra coisa que o pessoal tem muito medo. Mas eu vou repor hormônios e o câncer, né? Mas vai me dar um câncer de mama, mas vai me dar... Então, a chance disso acontecer é muito baixa, né? E muitas vezes a mulher, no seu dia a dia, não cuidando da sua alimentação, por exemplo, consumindo refrigerantes, consumindo alimentos industrializados, ela está se botando num risco muito maior de adquirir um câncer do que com o uso do hormônio. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar bastante. Inclusive, né, Lise, a depressão. Sim. Porque eu percebo as mulheres nessa fase dos 40, 50, uma queda de vitalidade, de entusiasmo. Parece que ela vai entristecendo, assim, ela vai se encolhendo dentro daquele mundo, às vezes faz até um isolamento social, vai perdendo a vontade de sonhar, pela essa queda hormonal. E essas crenças antigas de que os hormônios são Deus o livre, não pode, ainda muito forte, acho que ainda tem muito. Eu tenho que me conformar com aquele meu estado depressivo, de como assim, agora, a partir de agora, eu sou assim, vocês têm que me aguentar. Eu vou ficar nervosa, brava, chata e depressiva. É ruim para ela e fica bem intolerável também para quem convive. Então, e as mulheres, eu acredito que não podem fazer essa reposição hormonal. Existe muito recurso de suplementação e alimentação e exercício físico que vai suprir muito também isso, né, Lise? Com certeza. Tu sabe que onde começou tudo da ginecologia regenerativa foi principalmente com um médico italiano que tinha um índice enorme de mulheres com câncer de mama. E aí que começou a se introduzir alguma coisa de uso de tecnologias na área íntima para aumentar a lubrificação vaginal. Né? Então, mesmo em mulheres que não possam fazer reposição hormonal, a gente tem muita coisa para fazer para ajudar. Aí entra a suplementação, aí entra a atividade física, entra o uso das tecnologias, né? Porque se não pode usar o estrogênio que dá toda aquela lubrificação vaginal, ela pode fazer um tratamento com uma radiofrequência, ela pode fazer um tratamento com laser íntimo e que vai estimular essas glândulas e vai melhorar a lubrificação vaginal dela também. Então, muito que se começou a estudar foi justamente para achar uma saída para essas mulheres que não têm condições clínicas de fazer uma reposição hormonal. E essa reposição hormonal ajuda na libido também? Ajuda muito. Ajuda em tudo. Aquilo que a gente estava falando, os prazeres em geral, em todos. No ânimo, né, na parte emocional e também na parte sexual. Lise, tu consegue falar para a gente alguns métodos que a gente tem de reposição hormonal para o ouvinte ter uma ideia assim, do que se encontra hoje no mercado? Sim. Os métodos mais tradicionais são os em forma de comprimidos, parecidos com o anticoncepcional, tá? Que se faz aí uma reposição química, né? Então, e que é o que são mais difundidos. E que foram os que começaram ali, os primeiros trabalhos dentro de reposição hormonal. Depois disso veio lançados em forma transdérmica, os géis ou cremes transdérmicos. A gente tem implantes, que aí são moléculas que não são totalmente naturais, porque elas são feitas em laboratório, mas a estrutura molecular dela é semelhante, muito semelhante ao hormônio natural. E a gente tem também anticoncepcionais, assim, em adesivos já, né, em coisas mais. Então, tem muito. O que mais a gente tem, modernamente falando hoje, é o uso dos géis transdérmicos. Esses géis, por exemplo, assim como a medicação oral, ela já é específica
diferente talvez de outros métodos, que eu consigo determinar o que eu quero para aquela pessoa mais específico. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Alguns são mais generalizados e alguns podem ser mais específicos. Eu tenho essa opção? Tem essa opção. Sim, com os comprimidos, nem tanto, porque tem aquela dose e que aí nós vamos tratar todas as mulheres com aquela dose. Sim. Tá? E eles têm passagem pelo estômago, pelo fígado, né? Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter aí, Certo. algumas condições clínicas que a mulher tem, que essa mulher pode ter, que já contraindicam um pouco o uso da via oral, né? Mas na via transdérmica, tu consegue individualizar um pouco mais. Claro, a gente tem protocolos, mas a seguir, mas tu consegue individualizar um pouquinho mais o que cada mulher precisa. E tu tem mais segurança. Ver como está evoluindo isso. Sim, né? muita evolução. Não tenho por que a gente ficar sofrendo e se conformando. Porque tem uma outra coisa que eu observo também, Lise. A gente tem que ter o cuidado para a gente não usar essa fase como uma projeção das dificuldades, né? Então, agora eu já estou na menopausa, então isso vai ser normal. E aí um conformismo com mal-estar. Com certeza. Com aquele corpo que já está modificando, eu vou ter que me conformar que eu vou ficar mais gorda, mais larga, que nem a gente fala. Meu cabelo já não vai ser o mesmo, mas tu vê, eu estou na menopausa. E aí tudo vira um motivo de desculpa e de fuga daquele movimento que eu preciso fazer comigo mesmo, de me apropriar dessa minha realidade e torná-la o melhor que eu posso. Com certeza. Bom, está chegando no final do programa. Você que chegou agora e não pegou o nosso programa na íntegra, pode acompanhar a partir do Spotify, YouTube e também na nossa rede social. Quem quiser nos seguir no Instagram e também sugerir alguns assuntos para a gente conversar aqui, é @trianarede, a nossa conta. E lá também tem os links para o YouTube e para o Spotify. Agradecemos muito a presença da Lisiane aqui. Foi um grande prazer, Liz. Eu acho que foi muito esclarecedor. E eu acho que a gente que está nessa fase abre possibilidades de muitas coisas para a gente viver com muita intensidade ainda. Eu enxergo assim. Ai, que bom, eu tenho mais muito para viver e eu quero viver com muita intensidade, com muita saúde. E olhar dessa forma como algo positivo, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês. Esse é um assunto que me fascina e que é onde mais eu estou centrada no momento, é ajudar essas mulheres nessa fase, de 40 em diante. E porque a vida é linda, a vida é bela e a gente pode tudo. Né? Eu acho que esse é o grande sentido da coisa que tem que ficar. E nós podemos, nós temos força, nós somos poderosas dentro do que a gente se propõe a fazer. Muito. Né? Tem uma frase que eu gosto bastante que é: todos nós temos 2 vidas e a segunda começa quando tu percebe que só tem uma. É verdade. Percebe que só tem uma Gostei. antes que seja tarde demais. Foi comigo assim e mudou tudo. Então, É isso aí. Gostei. Depois dos 40 mulheres que se liberam das pragas que é os filhos, digo isso como filho, aproveitem. Isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Desejamos um ótimo dia e um grande beijo no coração. Até. Até mais. Até mais.